São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Serviço Raiz, um podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, a gente, na verdade, não vai tirar uma dúvida, mas vai tirar várias dúvidas de vez, né, Santiago? Hoje nós vamos falar sobre como funciona o equipamento receptor GNSS, o seu GPS aí, o principal equipamento utilizado nos serviços do Combo Rural, Santiago. É isso aí. Vamos entender aí como é que ele faz o cálculo do posicionamento, né? E desvendar esse mistério para vocês aí, né? Para alguns já sabem, mas se você já sabe como funciona o seu GPS, não tem problema. Assiste aí, porque talvez você não saiba como funciona completamente. Então, é muito importante você entender para você saber o que você está fazendo no campo. E se você não sabe se você não vai para campo, é muito importante também você entender isso, para você saber como o seu técnico trabalha. Né? E, na verdade, todo mundo que trabalha com a regularização fundiária rural, né, de alguma maneira, deveria entender aí como funciona o GPS. Porque até o cliente, Matheus, pode fazer essa pergunta, ele fica curioso ali quando você fala, rapaz, eu tenho um equipamento aqui que vale 50 mil de alta precisão, né? E ele ali pergunta, como é que funciona isso? Então, você aí tem que saber a forma de falar para o seu cliente também, né? E você precisa entender como funciona o GPS. Para Matheus, você não ser aquele simples apertador de botão que a gente fala ali, né? Que você só segue aquele roteiro ali, aperta o botão, se der algum problema, você não sabe resolver. Então, por isso que é importante esse podcast aqui. Você tem que saber como funciona o GPS. Não que a gente vai responder todas as perguntas nesse podcast, né? Mas vai dar aí essa noção geral de como funciona, né, Matheus? Exatamente, Santiago. Isso aí mesmo. É para dar essa noção e um embasamento para você conversar com o seu cliente no seu serviço de combo rural, ou até mesmo, como você falou, com um técnico que está trabalhando para você. Você que é um profissional que está trabalhando aí usando a metodologia de parcerias e deseja entender um pouco mais, então espera aqui nesse podcast que a gente vai tirar suas dúvidas. E, Santiago, a primeira e grande dúvida com relação aos GPS já começa com relação ao nome, né, Santiago? Que, na verdade, não é uma dúvida. Se convencionou a gente a chamar os equipamentos de equipamentos receptores GPS. Isso porque, Santiago, é a tecnologia, digamos assim, mais disseminada, a constelação que usa a tecnologia de posicionamento mais disseminada. Mas a gente sabe, a gente que é técnico da área, a gente sabe que a constelação GPS, ela se trata apenas de uma constelação, uma das constelações do Sistema Global de Navegação por Satélite, Santiago, que é GNSS em inglês, né, Santiago? O Sistema Global de Navegação por Satélite trata-se de toda a tecnologia que possibilita o posicionamento dentro da superfície terrestre. Ele é possibilitado, Santiago, justamente por esses satélites que têm as suas órbitas conhecidas no espaço e, através de técnicas de trilateração, determinam a posição na superfície terrestre. E além da constelação GPS, que é a constelação, como eu disse, mais disseminada e mais conhecida, porque está aí
disponível para a gente nos nossos celulares, está disponível para a gente antes das outras, existem outras constelações que fazem uso dessa tecnologia. Existe ali desde os anos 70, Santiago, a constelação GLONASS, que é da União Soviética, hoje a Rússia. Existe um pouco menos desenvolvida, mas que já está disponibilizada também para uso em escala global, a constelação da União Europeia, Santiago, que é aquela constelação Galileu, e também a constelação da China, Santiago, ela é desenvolvida pelo exército chinês, né, pelo Departamento de Segurança da China, que é o Compass Beidou. Todas essas constelações unidas, elas formam hoje o que a gente conhece como GNSS, que, por coincidência, Santiago, é o nome da nossa empresa, né? Não por coincidência, né? Foi de propósito e por propósito, né? Mas, assim, perfeito, Matheus, sua explicação aí, né, pessoal? Então, resumindo, existe, pessoal, diversos satélites aí, né, ao redor do nosso planeta Terra, e esses satélites aí que visam o posicionamento, né, eles são de diversos países, né? Então, existe diversos satélites aí dos Estados Unidos, que essa constelação de satélites, né, esses diversos satélites, que a gente chama de constelação, dos Estados Unidos. Então, essa constelação se chama GPS, né? Então, como essa constelação foi a primeira a ser criada, foi a primeira a ser usada para posicionamento, o termo GPS é um termo aí mais popular, né? E acaba que a gente usa o termo GPS, né, constantemente, mas existem outras constelações de satélites, como o próprio Matheus falou, da Rússia, da China, e são constelações desses satélites que os nossos equipamentos GPS, eles também usam esses satélites aí para se posicionar. Ou seja, pessoal, o seu equipamento, que a gente chama aí de GPS, né, ele pode ser chamado aí, né, de um equipamento GNSS, já que ele usa diversos satélites de diversas constelações de diversos países para se posicionar, né? E como o Matheus falou aí, o nome da empresa, né, GNSS, né, ela já veio daí, né? Por quê? Porque quando a gente já explica o nome da empresa, Matheus, a gente já gera um conteúdo para o nosso cliente, para o nosso parceiro, né? A gente explica ali que o correto deveria se usar GNSS, né? Porque são equipamentos que utilizam satélites aí, né, das constelações globais, né? Então, o termo GNSS era para ser mais utilizado, equipamento GNSS. E fora do Brasil aí, né, os outros países usam esse termo GNSS e com certeza vai chegar aqui no Brasil nos próximos anos aí. Então, vocês vão ver esse termo GPS perdendo a força e vocês utilizando esse termo GNSS aí. E aí, você já conhece a empresa GNSS, a empresa GNSS vai ser mais conhecida ainda, porque esse termo vai ser mais popular. Então, foi estrategicamente que foi colocado esse nome aí na empresa, GNSS Engenharia. Isso aí, Santiago. E como é que eu posso dizer? A gente hoje talvez não entenda uma pessoa que não é muito da área de geotecnologias, talvez ela não observe o tanto que esse sistema GNSS está inserido na nossa sociedade, né, Santiago? Através dos nossos aplicativos, sejam eles de entrega, sejam eles de transporte, até alguns de relacionamento, Santiago.
Isso cabe até um outro podcast, como estão inseridos essas tecnologias dentro do nosso cotidiano, mas não é uma coisa nova, não é uma coisa recente que surgiu com os aplicativos, com os smartphones, Santiago. O sistema GNSS ele é desenvolvido desde lá, primeiramente, com o sistema GPS nos anos 70, mas desde os anos 60 já se fala nesse tipo de tecnologia. Aí lá nos anos 70, mais ou menos, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos deu um pontapé inicial e começou a desenvolver essa tecnologia, mas desde os anos 60 isso é conversado e na teoria e na prática, né, em que consiste a tecnologia GNSS? Ela consiste em determinar, como eu falei anteriormente, um ponto na superfície terrestre, em qualquer que seja a condição climática, a partir desses satélites posicionados em órbitas conhecidas. E como é que isso é possível, Santiago? Como eu disse, por meio da trilateração. Mas como é que essa trilateração acontece, Santiago? As informações que estão presentes, que são, na verdade, enviadas por esses satélites em órbita, elas viajam na velocidade da luz. Então, com isso, nós conhecemos a velocidade que essa informação ela é enviada. E, a partir do posicionamento de 4 satélites, é possível, como a gente tem 3 incógnitas, a gente consegue, na verdade, a partir geometricamente, com o posicionamento de 3 satélites e o envio dessas informações, que proporciona você calcular a distância entre cada um desses satélites e o seu ponto de interesse, você consegue determinar ali as coordenadas. Geometricamente, seriam necessários apenas 3 satélites, mas aí existe uma variável implícita aí, que é o tempo, Santiago, porque a gente sabe que nesses satélites estão inseridos lá as informações, que estão inseridas as informações, são instalados relógios atômicos de altíssima precisão. E tem uma certa diferença para os relógios que estão nos nossos receptores GNSS, que são aqueles relógios de, se eu não me engano, a substância de lítio. Não é isso, Santiago? Então, tem essa variável. Tem essa variável aí também, Santiago. E, com isso, o 4º satélite proporciona um número de equações que dê uma resposta satisfatória para o número de incógnitas que são conhecidas, que são, na verdade, desconhecidas, né? E, a partir disso aí, você consegue determinar as 4 variáveis, que são ali o tempo, a coordenada x geocêntrica, y geocêntrica e z geocêntrica. O que quer dizer geocêntrica, Santiago? Quer dizer que está associada ali ao centro de massa da Terra, a depender do sistema de referência que está sendo utilizado. Não é isso, Santiago? O que vale lembrar que é muito importante. A partir desse a determinação desse sistema de referência, porque nada vale essas informações se você não tiver um zero inicial ali, um datum de partida. Verdade, verdade. O que eu tenho para fazer aqui é resumir. Você explicou muito bem, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Lá nos satélites existem relógios, né? E nos nossos GPS aí, seja qualquer GPS que a gente tem, seja de navegação cadastral, precisão, nós temos relógios também. E esse sinal, né? Ele é observado pelo satélite, né? E ele consegue calcular essa distância, né? De acordo com o tempo, né, pessoal? Então, a partir daí, é feito o cálculo dessas distâncias que se formam aí, né, pelo processo da trilateração, diversos triângulos que você consegue aí, no mínimo 4 satélites, você determinar uma posição, a sua posição aí no globo terrestre, né?
Então, hoje a gente fala de 4 satélites. O mínimo para você determinar uma posição é 4 satélites. Mas, se você for trabalhar hoje, você que trabalha com georreferenciamento aí, você sabe, como nós dissemos aqui, são diversas constelações, que existem. E hoje você trabalha aí, a depender da sua região, logicamente, da sua localização, trabalha aí no mínimo com 10 satélites, 14 satélites, 16 satélites, E tudo isso aí favorece mais ainda para determinar a sua posição mais precisa. Quanto mais satélites, mais observações e mais cálculos feitos ali para determinar a sua posição. Então, é o método da trilateração, o método aí daqueles triângulos que você vai saber essa distância de cada ponto, e você vai achar ali vai determinar a sua localização mais precisa, que assemelha um pouco também, Matheus, ao método da estação total, que é trilateração também, que você calcula ali aquelas distâncias, do prisma até a sua base, e a gente faz todo o cálculo ali, pela trilateração, que você acha de acordo com onde você instala a sua estação ali. Não é, Matheus? Também, Santiago? Na estação total ali, você pode utilizar diversos métodos. Você pode usar a irradiação, dentre outros, como, por exemplo, a trilateração também. Mas eu vou, para deixar um pouco mais fixado aí na cabeça do pessoal, eu vou compartilhar uma imagem aqui, Santiago. Você está vendo aí? Essa imagem, Santiago, se você me ajudar, você falou que eu ia esquecer quem era a professora que disponibilizou essas imagens, e realmente eu esqueci. Eu me lembro que o primeiro nome dela é Leila, não é isso? Lilian Larroca. Lilian Larroca. Muito obrigado, professora Lilian Larroca. No material de cartografia, a gente conseguiu essa imagem aí. E, como a gente falou, Santiago, a partir do posicionamento de 4 satélites, que a gente conhece o posicionamento e conhece a velocidade em que as informações, que esses satélites disponibilizam as informações, a gente consegue saber o posicionamento a partir do método da trilateração. Por quê, Santiago? Digamos que um desses satélites aí envia uma informação de uma determinada posição. A partir disso aí, a gente vai saber o horário exato que essa informação foi passada, e quando ela chegar no receptor, a gente vai saber o horário exato que essa informação chegou ao receptor. Com isso, a gente sabe a velocidade, é aquela fórmula de física, uma das mais simples que a gente conhece, Santiago? Que é de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Com isso, a gente consegue saber a distância. Isso aí de 4 satélites proporciona a gente preencher todas as variáveis. E com isso aí fazer um sistema que nos retorne uma solução cabível. Ou seja, as coordenadas, como eu disse ali, x, y, z, geocêntrica, mais a variável do tempo ali. E a partir daí, Santiago, essas coordenadas, se você não conhece, você que está ouvindo aí, os x, y, z geocêntricos, são a partir dessas coordenadas aí que a gente consegue a latitude e a longitude, que é determinada ali a partir do Equador e a partir do meridiano de Greenwich. Então, é a partir disso aí que toda aquela facilidade que nós temos em fazer levantamentos e hoje descobrir o posicionamento está embasado. Em uma técnica, Santiago, que como você citou aí, está até relativamente uma técnica antiga, não é, Santiago? Deu para entender bem aí pela imagem? Deu sim, mas antes de você parar de compartilhar aqui, o pessoal pode estar com alguma dúvida sobre isso aqui. Mas olha só, eu só estou vendo um satélitezinho aqui, esse pontinho aqui embaixo, desses 3 satélites aqui, que está enviando esse sinal com essa distância aqui. Mas eu pensei que no combo rural fosse necessário 2 GPS.
Entendi agora. Esses Você tinha profissionais falado... podem estar se perguntando isso, né? Eu estou vendo aqui esse satélitezinho aqui na Terra e eu consigo determinar a minha posição apenas com um satélite ou apenas com um receptor? Sim, você consegue determinar com um receptor. Mas no georreferenciamento de imóveis rurais, normalmente você usa 2 receptores. Né? Você usa 2 receptores. Então, você também pode medir essas distâncias aqui desses satélites, se for simultâneas, né? Você consegue aqui também medir para o outro receptor. E você consegue aí, esse receptor também, né? Ele pode aí servir como base para melhorar o posicionamento aí, Matheus, desse outro equipamento que a gente chama de rover, que vai pegando ali os vértices do imóvel, tá bom, pessoal? Então, é muito importante a gente falar, né, que essa explicação que eu dei aí se refere a método de posicionamento, né? Então, nós estamos explicando como funciona o GPS, né? Então, existem outros métodos aí, né, que é o próprio método do RTK, que você tem uma base, né, e ele corrige esse ponto rover aí na hora, não é, Matheus? Então, são diversos métodos que a gente fala aí, o cardápio de métodos de posicionamento que você pode usar, né? Mas a gente não está falando de métodos de posicionamento. Inclusive, a gente tem um podcast de métodos de posicionamento. Qual método de posicionamento você pode utilizar no combo rural? Mas esse podcast aqui é só para explicar como funciona o GPS para vocês. Então, vocês já viram muito bem que é baseado no cálculo das distâncias, né, do tempo que esse sinal chega ao nosso receptor. Então, é dessa forma que é feito aí o cálculo, né, a partir da trilateração, né, desses pontos aí, para você encontrar a sua coordenada, independente de outro receptor ou não. É isso aí, Santiago. Como você bem falou, você pode fazer uso de outros métodos de posicionamento. E isso vai te proporcionar um refinamento na informação. Aí, quando a gente fala de um GPS só, Santiago, a gente está falando dos métodos de posicionamento absolutos. E eles proporcionam, no geral, precisões inferiores a métodos de posicionamento relativo, em que existe ali uma base com coordenada conhecida e processada a partir de algum método de posicionamento que transporta, digamos assim, essas correções, essas coordenadas precisas para o rover, como você bem falou. No método de posicionamento absoluto, Santiago, a gente também pode fazer o PPP, que é um tipo de posicionamento utilizando ali as efemérides precisas. A trilateração ela é refinada utilizando o método do PPP, utilizando também bases de referência utilizadas para definir sistemas de referência. Então, Santiago, é isso aí. Como você falou, você pode fazer uso de diversos métodos de posicionamento, e aí vai ser uma relação muito mais com a produtividade e a precisão que você quer adquirir com o levantamento que você está fazendo, Santiago. Posso tirar aqui o compartilhamento da tela? Perfeito. Vamos lá. Pronto, Santiago. Santiago, eu falei aí sobre como funciona o GPS e acredito que deu para explicar bem como é que ele recebe essas informações e o que é que ele recebe através dessas mensagens de rádio, não é, Santiago? Na verdade, eu não disse o que é que ele recebe, mas a gente vai dizer aqui quando a gente falar dos tipos de GPS, não é? A gente conhece aí diversos tipos de GPS. Mas, antes disso, eu queria falar sobre a vantagem que
essa tecnologia trouxe o avanço, porque muitas vezes eu comecei a trabalhar na área já com o uso dos receptores GNSS bem disseminado. E, consequentemente, não me esclareceu tanto ali no início dos meus trabalhos a facilidade em executar o combo rural que o GPS trouxe, que a tecnologia GNSS trouxe. Porém, antigamente, quando profissionais faziam esse tipo de serviço, uma das vantagens que a tecnologia GNSS trouxe é que antigamente, quando faziam esse tipo de serviço, Santiago, era necessário, utilizando a estação total, a intervisibilidade de pontos, Santiago. E falando de imóvel rural, isso aí é quase que impossível, né? Em grandes distâncias. Ou seja, às vezes você, em campo aí, pega um ponto em um vértice e vai lá já para o outro vértice. Mas, utilizando a estação total, isso aí não seria possível. Você ia ter que fazer um caminhamento ao longo do imóvel ali, o que ia atrasar muito o seu serviço. Se fosse um imóvel grande, talvez você demorasse semanas aí, Santiago, para fazer esse tipo de serviço. Verdade, Matheus, verdade. E vai concluir. Outra vantagem, Santiago, é a questão de você poder trabalhar em qualquer situação climática. A gente, é claro, quando chove, evita ir a campo por causa do perigo. Quando escurece, por causa do perigo, a gente também evita continuar em campo. Porém, a tecnologia ela está ali. Se você quiser trabalhar de noite, você vai conseguir trabalhar de noite. E por mais que você não faça isso pela sua segurança, estender o tempo que você pode trabalhar em campo. Porque a gente sabe ali que utilizando, por exemplo, uma estação total, no entardecer ali fica impossível de você trabalhar em algumas situações. Então, é mais uma vantagem. Outra vantagem, Santiago, é que, a depender, você pode ir a campo até sozinho. Ou seja, você diminuiu ali o custo que você pode ter operacional. Por mais que seja um equipamento mais caro, a operação ali, inclusive, eu puxo o que você falou ali com relação aos métodos de posicionamento. Em alguns casos, utilizando alguns métodos de posicionamento, você vai fazer um trabalho muito mais rápido e pode fazer sozinho. Ou seja, são diversas as vantagens que essa tecnologia trouxe e que, às vezes, a gente nem percebe, não é, Santiago? Verdade, Matheus, verdade. Eu também sou novo, né? A gente já pegou aí GPS de alta precisão, né? Mas a gente sabe da história aí, né? Que o GPS, há algumas décadas atrás, tinham aquela precisão de 150 metros, né? E para georreferenciamento, a gente não podia usar, mas essa precisão para a guerra aí estava ótimo. Se ele mandasse uma bomba ali 150 metros ali do inimigo, né? Ele com certeza ele não ia errar, né? E na verdade essa técnica foi criada aí para ser utilizada na guerra, né? E aí a gente, com o tempo, a gente foi tendo aí foi o próprio governo americano foi liberou esses sinais aí, né, para o mundo todo, né, para o mundo todo se posicionar, né? Mas, Matheus, você falou algumas coisas interessantes aí, né? Então imagina como era feito antes do GPS, né, pessoal? Não era fácil. Hoje a gente pega ali, fica 5 minutos no ponto, às vezes fica 30 segundos ali com RTK, determina aquele posicionamento. Imagina aí, né, como era, o pessoal fazia, né, com estação total, né, muitas vezes teodolito, né, e mediu todo esse imóvel. Então, passava ali semanas, Matheus, medindo um único imóvel, né, e era um trabalho muito braçal. Imagine você fazer todo esse levantamento e no final você viu que errou algum ponto. Aí você tinha que refazer, né? Então, a gente tem que
a gente tem que agradecer aí, na verdade, a todos esses profissionais, né, que criaram aí, né, que vieram aí, né, desses métodos. A gente conhece alguns ainda, né, e toda vez que a gente encontra algum desses profissionais, inclusive tem alguns na comunidade do Pombo Rural, Matheus, que trabalharam com isso, a gente fica muito feliz em ouvir essa história deles, né? A gente pode fazer também até alguma gravação com eles aí para explicar toda essa história, né, que era feito à mão, e muitos desses profissionais, né, se adequaram à tecnologia, passaram ali do teodolito, estação, GPS, né, e hoje eles usam muito bem o GPS, né? Então é muito legal ver essa evolução da tecnologia, e isso vai acontecer, né? E isso vai acontecer. A gente está aqui com GPS geodésico, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, os tipos de GPS, que a gente consegue aí milímetros de precisão, mas vai chegar novos tipos de GPS, vai chegar nova tecnologia que vai afinar mais ainda as formas de se posicionar. A gente já tem drone, a gente já tem laser scanner. Então, a nossa área, ela passa por uma evolução das tecnologias constantes. E com certeza nos próximos anos aí, Matheus, a gente vai ter novas tecnologias, e a gente vai estar discutindo aqui novas tecnologias e novas formas de se posicionar. Talvez apenas com o celular, né, você consiga obter um ponto de alta precisão, né, de milímetros. Será que a gente consegue? Então, pode acontecer, né? Então, pessoal, por isso que é muito importante você saber desse histórico e saber como foi evoluindo as coisas, e agradecer a todos esses profissionais aí que vieram, né, desde da base aí, que conseguiram trabalhar e exercer a sua função, que não era fácil aí, fazer tudo na mão, todo o cálculo na mão, e fazer a determinação, né, da área do imóvel rural, né, com precisão, né? Ser responsável por isso não era fácil. Isso aí, Santiago, com certeza. E uma dúvida que pode ainda estar na cabeça do pessoal é justamente com relação a esses tipos de GPS que a gente vem falando, né, Santiago? Você aí que está ouvindo a gente já deve ter ouvido falar em diversas nomenclaturas para GPS, para receptor GNSS. Tem ali os GPS, os chamados GPS de navegação, Santiago, os receptores cadastrais, como você falou, os receptores geodésicos, dentre diversas nomenclaturas, podem haver muito mais, em que a gente nem conhece. E o pessoal classifica muito, você pode perceber aí, pelo uso, Santiago, pela forma como é usado. Mas isso gera uma certa confusão, mesmo porque a gente até tem um debate aqui, né, Santiago? E eu às vezes bato nessa tecla que, para mim, todo GPS, todo GNSS é geodésico. Seja ele de navegação ou seja ele cadastral. Porque geodésia está envolvendo a ciência que está embasando tudo aquilo ali. Ou seja, para mim, todo GNSS é geodésico. E aí a gente tem esses debates aí. E esse debate é gerado muito porque é uma nomenclatura que não é, talvez, assim, bem trabalhada. O que a gente pode também classificar os receptores e que talvez seja um pouco mais adequado é com relação ao tipo de informação que ele recebe. Como mais anteriormente a gente falou, Santiago, as informações são enviadas via rádio dos satélites para o receptor. E a partir do tipo de informação que esse receptor capta, são enviadas várias informações. A partir do tipo de informação que esse receptor capta, a gente classifica esse receptor. Existem aí, por exemplo, os receptores que captam apenas o código CA. O que é o código CA, Santiago? O código CA é a informação que calcula a distância, a pseudodistância, na verdade,
entre os satélites e os receptores, como a gente falou. E o que é pseudodistância? É porque é uma distância medida indiretamente, não é, Santiago? Como a gente falou, ela é medida através do tempo. Então, é uma pseudodistância. Ou seja, é calculada através da velocidade da informação que chega desse código CA aí. E você falou ali antes que a precisão ela era degradada anteriormente. É porque a tecnologia ela foi pensada inicialmente para fins militares. Como a gente fala muito aqui, normalmente quem faz é sempre o exército de um país ou as forças armadas, sei lá. No caso do GPS, foi a união ali da Marinha com a aeronáutica que se uniu, formou a Navistar GPS. Então, Santiago, por motivos de segurança, tinha um código, uma criptografia que degradava a precisão desse código, que era justamente o código SA. Ele causava a degradação dessa informação e proporcionava uma precisão menor do que o sistema era capaz de proporcionar, que era justamente ali os 100, 150 metros que você falou. A partir dos anos 2000, esse código foi excluído e proporcionou uma precisão 10 vezes melhor. Ou seja, hoje, com as informações de diversas constelações, um GPS dito de navegação, que são mais associados a esses GPS que apenas captam o código CA, alcançam 2, até menos, 2, 3 metros, até menos, Santiago. Mas a tecnologia não parou aí no código CA, Santiago. Existem também ali as portadoras L1, L2, L5. E isso gera outras nomenclaturas de GPS. Os que recebem ali, que calculam a coordenada a partir da fase da onda portadora L1, que é uma das informações que os satélites enviam, são chamados GPS de uma frequência, que são ali, a gente pode associar esses GPS de uma frequência aos que são chamados de GPS cadastrais, que é um receptor muito parecido com o receptor GNSS que a gente conhece, que é comumente utilizado, que é o RTK ou o multifrequência, que eu vou falar posteriormente. Porém, ele só capta essa portadora L1, mais o código CA. E outros satélites, Santiago, foram enviados proporcionando muito mais informações aos receptores, e outras informações são enviadas em outras ondas. A portadora L1 ela é enviada em um tipo de frequência, o código CA em outro tipo de frequência, e aí surgiram as portadoras L1, L2 e L5, e a evolução continua com o passar do tempo. Cada uma informação enviada em um tipo de frequência. E os receptores que captam todas essas informações, L1, L2, L5, código CA, eles são chamados os receptores multifrequência, que são associados ali, Santiago, aos receptores geodésicos, os que nós conhecemos como receptores geodésicos, são associados mais a esse tipo de receptor. Existe também, eu me esqueci de um tipo de GPS, Santiago, que nem é com relação ao uso propriamente dito. Ele é associado a um método de posicionamento que ele pode ser utilizado, que é o receptor RTK. Muita gente fala receptor RTK, mas a gente sabe que essa nomenclatura, na verdade, não é, digamos assim, adequada. Aquele receptor é um receptor multifrequência que opera em modo RTK. Ele tem ali um link de rádio que fornece a informação em tempo real para outro receptor que opera em modo RTK e recebe essa informação.
O que é muito importante, Santiago, saber, na verdade, é o tipo de serviço que você quer, a precisão que você quer. E, a partir daí, você definir o tipo de receptor que você quer. Porque muitas nomenclaturas existem, muitas nomenclaturas vão mudar e vão ter mais coisas atreladas. E o vídeo que a gente está fazendo hoje, amanhã já pode estar ultrapassado, Santiago. Então, o que é importante é você conhecer a tecnologia e saber como vai empregar essa tecnologia. Perfeito, Matheus. Que aula aí, pessoal. Que aula aí de Matheus aí, né? Pensei que ele não ia parar de falar aqui sobre o GPS. Mas, Matheus, você falou aí, muito interessante, essa explicação do RTK, que o pessoal fica curioso para saber o que é RTK, a diferença de RTK, já chama o equipamento GNSS de RTK, né? Então, pessoal, a gente falou aqui de método de posicionamento, RTK é um método de posicionamento, então você quer saber lá, está lá o podcast 15 da GNSS Engenharia, o método de posicionamento do combo rural. Então, vai lá no podcast 15, que a gente explica aí a diferença do método pós-processado com o RTK, o que é realmente o RTK. Não vamos entrar ainda nesse debate do RTK, não, porque a gente já falou disso. Mas, como você falou, Matheus, isso é muito importante, né? Você falou das formas de se classificar aí, né? E os tipos de GPS, né? Então, existem várias formas de se classificar, como você falou muito bem, mas você precisa entender todos esses tipos de GPS que a gente falou aqui, né? E para você saber qual o GPS você utilizar, para qual serviço você vai fazer, né? Por isso que é muito importante você entender como funciona o GPS, você entender como funciona e qual GPS você pode utilizar, o que é que ele está captando ali. Você vê que são sinais, né? São ondas, né? Então, a depender da onda que ele capta, né, ele vai ser um equipamento aí mais preciso, vai captar mais frequência, né? Ele vai captar mais frequência de rádio, como se fosse a própria rádio FM. Você consegue ali ter vários canais ali, né? Então, aquele equipamento que pega vários canais, ele vai ter uma tecnologia melhor para determinar o seu posicionamento, ou seja, ele vai ser um equipamento mais preciso, né? Digamos assim, né? Os equipamentos geodésicos aí, pessoal, pode chegar a milímetros, né? Os equipamentos cadastrais aí podem chegar a centímetros, talvez milímetros, mas os equipamentos de navegação, até pela forma com que ele chega, ele consegue chegar a precisão métrica, né? Então, resumindo um pouco, né, para vocês entenderem muito bem. Então, de acordo com o tipo de serviço que você vai pegar, você vai ter que saber, né? Às vezes, Matheus, o nosso cliente quer só reconhecer a área, quer só ter aquele reconhecimento ali da área, né? E você não vai fazer aquele serviço completo para ele. Então, se ele quiser ter aquele reconhecimento da área dele, que ele nem sabe onde fica, né, para ele poder tomar alguma decisão, você pode utilizar talvez um GPS de navegação, um GPS cadastral, né? Mas a gente indica aqui, Matheus, para serviço de regularização fundiária, né, serviços que a área é muito importante, né, que envolve ali o próprio imóvel, o valor do imóvel, que você utilize ali GPS de alta precisão, né, porque aquela medição que você vai fazer vai ser utilizada para todos os cadastros da regularização fundiária. Então, você vai ter uma área ali que se aproxima mais da realidade, né? E mesmo, né, mesmo se você medir com o GPS de navegação, você vai ter a área georreferenciada, né? Você vai ter uma área. Se você medir o imóvel com o GPS de navegação, você vai ter a área georreferenciada, mas com uma área. Se você medir o GPS cadastral, vai ter uma área georreferenciada também, mas vai ter uma outra área. Se você medir com GPS geodésico nos mesmos pontos, você vai ter o imóvel georreferenciado, mas com a outra área, tá bom? Por quê? Porque
a forma de obter aquele ponto ali é diferente, né? Então, o GPS geodésico, né, que a gente chama ali, que é aquele GPS que obtém a precisão, né, de até de milímetros, te dá uma área mais aproximada do real. Então, é por isso que a gente sempre fala aqui, né, que no combo rural, né, utilize aí GPS geodésicos aí, né, já que o seu cliente não vai precisar ficar medindo o imóvel outras vezes. A gente cansa de ver serviços aqui que aquele cliente contrata aquele profissional para fazer o CA, e aquele profissional que é aquele profissional de um cadastro só, que faz apenas o CA, não faz o georreferenciamento, né, a certificação, e para ele ali está tranquilo. Aí ele vai com aquele GPS de navegação, circunda todo o imóvel, tem esse trabalho de circundar todo o imóvel, e ele obtém uma área ali. Esse profissional faz o CA, né? E é possível fazer o CA, não está nada errado em fazer isso, já que a norma permite, mas quando ele chega para contratar um georreferenciamento, né? Ele pensa, aquele proprietário ali pensa que a gente vai usar aquela medição, mas não, a gente vai precisar medir o imóvel de novo, e talvez ele tenha gastado dinheiro aí, já que ele está contratando, Matheus, um outro profissional para fazer uma outra medição, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber como funciona o GPS, saber os tipos de GPS, para a gente não passar retrabalho, né, para o nosso proprietário, e explicar isso para ele, né? Explicar que você está trabalhando com equipamento de precisão, que para não ter erro na área dele, né? E a importância de se trabalhar com esse equipamento para evitar problemas futuros para ele, né? De sobreposição, de problemas de divisa e tal, né? Então, por isso que é muito importante você estar aqui com a gente, escutando como funciona o GPS, quais tipos de GPS que você pode usar. Então, depende muito da sua finalidade. E a finalidade do combo rural, finalidade de georreferenciamento, né, de precisão, de determinação de área, né, a gente usa a tecnologia aí mais precisa, né, para determinar o posicionamento, né? Mas eu posso dizer, a GPS, né, geodésicos aí, né, Matheus? Me permita usar esse termo, né? GPS geodésico de multifrequências, né, para determinar o posicionamento dos pontos aí para serviços de regulação fundiária. Isso aí, Santiago. Agora, cabe, eu acho, a gente fazer uma pontuação aqui, Santiago, que mesmo com toda essa tecnologia empregada, mesmo utilizando GPS multifrequência, receptores GNSS multifrequência, Santiago, existem erros empregados a isso. Assim como qualquer medição, as medições utilizando o GNSS estão sujeitas a erros sistemáticos, erros aleatórios, erros grosseiros também, Santiago. E a verdade é que a grande maioria, se você fizer um levantamento de qualidade, a grande maioria desses erros pode ser corrigida com algumas técnicas. E eu vou falar algum desses erros aqui, e você me diz se eu estou falando besteira, ou a gente vai conseguir mesmo resolver esses problemas, Santiago. A gente lá no início falou que as órbitas desses satélites, elas são pré-estabelecidas. Elas têm ali, os satélites, eles caminham ao longo de um percurso que já está definido. Mas a verdade, Santiago, é que nem tudo são flores, e nem no espaço, ocorre como planejado. Eu acredito que lá deve ser até pior para ocorrer como planejado. E esses satélites, eles saem dessas órbitas que estão pré-estabelecidas. E isso gera erro nas informações que são enviadas. Porque se você lembrar da tecnologia, Santiago, você botou lá no seu receptor
para receber informações de 1 em 1 segundo. Ou seja, vai medir, vai calcular essa distância ali de 1 em 1 segundo. Ou digamos que você bote 5 em 5 segundos. Vai calcular essa distância ali de 5 em 5 segundos. É o intervalo de recepção da informação. Taxa de gravação, né? Exatamente. Se esse satélite, nesse 1 segundo, sair da órbita que está definida para ele, ele vai mandar uma informação discrepante com a realidade, vai aumentar o desvio padrão da coordenada que você vai obter e, consequentemente, degradar a sua precisão, Santiago. Ou seja, você vai estar ali medindo, fazendo tudo o que você pode, porém, por uma coisa que não está no seu controle, você vai ter uma precisão degradada e talvez ali no seu levantamento você tenha que voltar a campo. Você não obtenha a precisão, digamos que você esteja fazendo um georreferenciamento para o INCRA, para a certificação junto ao INCRA, e essa precisão foi maior do que 50 centímetros. Ou seja, você não vai conseguir certificar o imóvel por causa desse ponto que o satélite lá no espaço saiu da órbita que estava definida para ele. Mas, Santiago, para isso, existem também as efemérides. Na verdade, nessas informações que elas são enviadas pelos satélites para o receptor GNSS, já é enviado um tipo de efeméride. Existem diversos tipos de efemérides. São enviadas as efemérides transmitidas. E elas vêm com essa coordenada pré-estabelecida para o satélite. Só que com ela você obteve uma precisão que não é adequada, que não é o que você quer. Mas, para isso, existem as efemérides precisas, Santiago, que vai dizer o momento exato, naquele momento exato, qual era a posição do satélite. Ou seja, você vai ter uma coordenada mais condizente com a realidade, vai diminuir o seu desvio padrão e, consequentemente, vai ter uma precisão melhor, uma precisão mais adequada. As efemérides, elas são divididas em efemérides transmitidas, efemérides rápidas, efemérides ultra rápidas, efemérides precisas e efemérides finais. Cada uma tem a sua precisão, que vai proporcionar precisão à sua coordenada, e cada uma é disponibilizada com um certo tempo, um certo período. As efemérides finais, elas são disponibilizadas 15 dias depois do seu levantamento, do dia do seu levantamento, Santiago. Porém, elas vão fazer uma outra correção, Santiago, com relação ao relógio. Eu falei anteriormente que os relógios do satélite são relógios atômicos, muito precisos, e os relógios dos receptores não são tão precisos assim. E isso gera uma discrepância aí, até pela oscilação desse sinal ao longo da atmosfera. Isso gera um erro que degrada a precisão também. E as efemérides finais vêm ali com a correção também para os relógios, o que proporciona uma precisão muito melhor. Então, você que fez o seu levantamento, não obteve a coordenada esperada, espera as efemérides ali finais, as efemérides precisas, e com certeza vai te auxiliar de alguma forma. Esse é um dos principais erros e é uma solução que resolve muitos problemas de quem trabalha com combo rural aí, Santiago. Verdade, verdade. É muito importante o uso das efemérides e já salvou diversas vezes a gente aqui. Mas, Matheus, eu vou fazer até uma sugestão para você, porque se a gente for falar aí dos erros, eu acho que já entra um outro podcast aqui, né? Para a gente falar dos erros do GPS, né? Então, o que é que você acha aí da gente fazer um outro podcast? A gente podia fazer um outro podcast falando só disso, né? A gente sabe dessa importância, desses erros aí que a gente fala, erros sistemáticos, erros grosseiros, né? São esses erros aí que afetam o nosso posicionamento
né? Um deles aí é esse das efemérides, que a gente já falou em um podcast especificamente disso. Não lembro o número agora, estava até pesquisando aqui. É o nosso segundo podcast. Segundo podcast, né? A gente entra nesse detalhe aí, né, das efemérides, mas a gente pode fazer um novo podcast, né? Porque a gente tem diversos erros e diversas formas que a gente encontra para solucionar esses erros, né? Porque senão, nesse podcast aqui, a gente vai falando, vai entrando em outro assunto, e a gente chega aí, vai ficar muito conteúdo, né, que a gente tem, e talvez fique aí umas 3 horas de podcast, né, a gente falando aí dos erros e das soluções, né? Não é só os erros, né? A gente tem que apresentar os erros e as soluções que a gente usa aqui na GNSS Engenharia, que são várias, né? O que é que você acha sobre isso? Santiago, como você é o chefe aqui, né, o que você define é lei. Mas eu vou falar somente rapidamente sobre os erros. Vamos fazer sim esse podcast e eu vou só pontuar os erros e uma possível solução para também não deixar o pessoal aí com esse gostinho, né? Mas a gente deixando claro aqui que vamos fazer um novo podcast para destrinchar bem esses erros e falar como você pode resolver esse problema. Quem sabe até trazer a tela do nosso computador aqui para mostrar como resolver esses problemas, Santiago. Um outro erro é com relação aí às informações que se deturpam ao longo da atmosfera, Santiago. Isso aí ocorre a chamada cintilação atmosférica. E isso gera perda de ciclos que deturpam também a precisão. E para isso, Santiago, a gente faz uso ali dos nossos softwares de processamento para excluir essas informações e desabilitar, na verdade, essas informações que estão degradando a precisão do nosso levantamento. Existe também aí, Santiago, muito comum em imóveis rurais, o erro do multicaminho, quando a gente faz esses levantamentos próximos às grandes estruturas, sejam elas de árvore, corpos d'água ou até mesmo prédios, ocorre aí vamos chamar de rebatimento do sinal, e essa informação ela é recepcionada de diversas direções, o que causa uma deturpação no tempo de informação, o que gera uma degradação da precisão. Uma solução para isso pode ser aí com relação à máscara de elevação, você excluir informações que venham de satélites mais próximos ali da linha do horizonte. E outro erro que já é muito mais que não está muito no controle do profissional que está ali é com relação ao doping, né, Santiago? Com a angulação dos satélites. Você pode ficar ali um pouco mais de tempo recepcionando esse sinal, que pode ser uma questão que solucione esse problema com a angulação do satélite. Eu falei aqui um pouco mais superficial, a gente promete aí fazer um novo podcast com o destrinchamento desses erros, e espero que tenhamos ajudado você no podcast de hoje a entender um pouco mais desse equipamento que você com certeza usa bastante nos seus levantamentos para regularização fundiária aí. Não é isso, Santiago? Verdade. Vocês entenderam aí como funciona o GPS, né? Até de como ele capta essa coordenada, os tipos de GPS, e a gente deu uma pincelada aí, né, nos erros e nas soluções desses erros, né? Nem tudo é flores, e a gente tem diversos erros aí e que vocês estão associados aí ao seu posicionamento. Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo aqui, Matheus, né, da gente explicar como é esse funcionamento, e é muito importante dar esse gostinho, como você falou, desses erros aí, que a gente vai tratar aí, né, em outros podcasts, e é muito importante você ver, Matheus, que esses podcasts estão tendo uma sequência, né? Então, esse podcast ele puxa lá, é muito importante que o cara que está vendo esse podcast assista lá o podcast 15 dos métodos de posicionamento, assista aquele
podcast 2, né, efemérides, né? E assista o próximo podcast também. No próximo podcast a gente vai estar linkando sempre a esse podcast. Então, o importante é que você maratone todos os podcasts, porque todos os podcasts têm essa relação e são perguntas, são temas aí que são pedidos por vocês. Então, é muito importante você entender esse conteúdo para saber qual tipo de GPS usar, qual método usar, para responder a pergunta do seu cliente ali na hora e também saber trabalhar com seus parceiros, com sua equipe de campo, com sua equipe de medição. Então, eu acho que a gente cumpriu o objetivo muito bem aqui, Matheus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui, antes do final desse podcast. Pode falar, Santiago. Qual é a pergunta? Se vocês verem ali, ó, tem uma imagenzinha ali, ó, atrás de Matheus ali, escrito lá, ó, a felicidade mora num pedaço de bolo e eu comi. Explica aí se você é fã mesmo das tortas aí, como é, de quem é, se foi você que colocou aí essa imagem aí. Na verdade, é porque minha mãe é boleira, Santiago, e ela capricha muito bem. Vocês aí que querem bolo, é só falar com minha mãe que ela resolve os seus problemas. Aí a plaquinha é ela que me deu, aí eu deixo aqui na minha sala. Beleza, beleza. É isso aí, pessoal. Foi muito interessante que eu só percebi agora. Foram 29 podcasts e eu só percebi agora aqui e li aqui hoje, né? Então, muito interessante ali o bolo ali de morango com chocolate ali, né? Na imagenzinha. Tem outro ali. O outro ela é chefe. Perfeito, é isso aí. Um abraço para sua mãe aí e vou passar aí para pegar essa fatia de bolo aí logo, em sua casa. Eu já estou me convidando. Ele está falando assim, mas ele já passou várias vezes aqui para pegar as fatias de bolo dele. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia até agora. Como o Santiago disse aqui, muito importante que você acompanhe os outros podcasts que complementam esse podcast aqui. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários, caso tenha ficado com alguma dúvida. A gente vai ter o maior prazer em te responder, tá certo? E acompanhe o próximo podcast, que com certeza vai ser muito legal também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.